A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês aquela passagem sobre que Jesus anda sobre as águas, né? Mas é que lá tem um ensinamento muito importante, e aí eu resolvi trazer para vocês aqui. Bom, vamos lá. É Mateus, do 22 ao 36. Mateus 14, versículo 22 ao 36. Bom, vamos lá, começando aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu que os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Ou seja, o que estava acontecendo antes disso aqui? Aquela passagem do milagre da multiplicação, né? Que Jesus só tinha pão e peixe, e aí multiplicou para várias pessoas, né? Eram 5 pães e 2 peixes, né? E aí Jesus fez a multiplicação, né? O Sermão do Monte. Bom, enfim, aí continuando aqui, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ou seja, Jesus se despediu da multidão, né? Subiu sozinho para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância, ou seja, os discípulos foram embora no barco, né? Então o barco já estava bem longe. De terra, a devida distância, já estava considerável distância de terra, ou seja, já estava né? Já estava afastado da margem, né? Fustigados pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário, ou seja, as ondas estavam bem fortes, né? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Aí imagina, né? A cena, né? O barco lá navegando, aquele monte de onda para lá e para cá, né? Balançando o barco e muito vento, e os discípulos provavelmente lá dentro balançando lá junto, né? Tudo desesperado. E aí no meio do nada, no meio daquela escuridão, porque era madrugada, né? Eu aproveitava escuro, aquele tempo chuvoso, né? Na verdade não tava falando que tá chovendo, se tava chovendo, não tava chovendo. Mas só tava os ventos fortes, né? E aí do nada aparece alguém andando lá no meio, né? Que é o que continua aqui, né? Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eles acharam que tinha um fantasma no meio do lago lá, né? Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Ou seja, aqui vem, né, a presença de Jesus, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ou seja, às vezes realmente isso acontece. Jesus vir na sua vida com um propósito, né? Com uma direção. Só que você sabe que também o nosso inimigo está por aí também aprontando, né? Querendo confundir a gente, né? Então, aqui Pedro fez o que não sei se quem está mais nesse tempo, né? Tá mais com vivência cristã, o que a maioria das pessoas fazem, né? Se é de Deus, é uma confirmação, entendeu? E aí Deus confirma daquele jeito que a pessoa vai entender, entendeu? Então, e aqui foi praticamente o que Pedro fez, só que ele fez falando mesmo, né? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, né? E é muito importante isso daqui. Se você recebeu uma direção de Deus, confirma. Deus não tem problema de pedir confirmação. Eu vi uma história uma vez de um rapaz, eu não lembro o nome do canal dele agora, que Deus tinha dado uma visão para ele, né? Eu não sei se foi no coração dele agora. E parece que ele pediu confirmação 50 e poucas vezes para ter certeza que era de Deus, né? Então assim, se for de Deus, ele vai confirmar, né? Então assim, só não tenha medo, né? Eu não tô falando que é pra ter medo de tipo, Deus te falou uma coisa e você ficou com medo e tá pedindo confirmação para não fazer. Aí esquece. Aí Deus não vai se agradar com isso, não. Agora, se você tá pedindo confirmação só para realmente ter certeza que isso tá vindo de Deus, porque às vezes tem passos que são muito grandes, né? Por exemplo, que nem eu, né? Deus me habilitou, me permitiu mudar de estado.
né? E não foi eu querendo, eu queria, mas eu já tinha deixado essa ideia pra lá, entendeu? Mas ele foi lá e me permitiu. Inclusive tem o testemunho no primeiro vídeo que eu fiz. Pra quem quiser ver, tá lá, primeiro vídeo. Então, assim, eu também pedi confirmação pra Deus e Deus foi me confirmando da maneira que eu entendesse, entendeu? E tipo, ele vai entender. Então, assim, Deus fala com cada pessoa de um jeito, né? Então não tem fórmula mágica. Ele vai falar do jeito que você vai entender. Se você não estiver entendendo, achar que tá muito fraco ainda, para entender, achar que seu espírito tá muito fraco, faz jejum, faz oração, busca, lê a Bíblia, né? Vai pra igreja. Então, tente voltar sua vida mais para Deus e deixar as coisas do mundo de lado, entendeu? Que aí você vai conseguir deixar seu espírito mais forte. Então, aí aqui Jesus respondeu, venha. Ele respondeu, né? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. O que isso aqui significa, né? Voltando ao meu exemplo de novo. Deus me deu a direção do estado que eu iria me mudar. Eu pedi confirmação também, eu tô dando meu exemplo. Eu pedi confirmação de verdade. E eu fui seguindo o passo a passo que Deus foi me passando. E assim, como é que eu posso dizer? E depois vem aquela felicidade, aquela euforia. Pode ver que Pedro saiu eufórico, né? Então, tipo, Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi em direção a Jesus. Ele nem pensou, ele deve ter pulado do barco assim, né? Aí começou a pisar assim, via que tipo, começou a andar, né? Começou a fazer o sobrenatural ali e com certeza ele estava feliz e eufórico, né? Porque era Jesus mesmo, né? Só que aí que vem um problema, né? Porque assim, você pode ter a direção de verdade de Jesus, né? A direção verdadeira de Jesus. Você obedeceu, né? Geralmente, essas decisões aqui é aquela decisão que não tem garantia nenhuma não, meu amigo. Eu não sabia nem pra onde eu ia. Eu não sabia nem, quer dizer, eu sabia mais ou menos pra onde eu ia, mas eu não tinha onde ficar, entendeu? Eu não tinha um lugar onde ficar. E Deus foi lá e foi me direcionando, me arranjou um lugar pra ficar, entendeu? Então, assim, teve todo um cuidado, sabe? Quando você confia no Senhor, Ele vai cuidar de você. Então Pedro saiu e foi em direção às águas, ou seja, ele deve ter pulado do barco lá. E olha que tava aquelas ondas indo, o vento forte, o barco balançando, né? Todo mundo ainda meio com medo. Mas assim, naquele momento ele tomou de coragem e pulou, né? E aí depois vem aqui, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, me salve. Ou seja, vou voltar pro meu exemplo de novo. Por exemplo, eu saí, eu mudei de estado, fui para uma outra cidade, que eu não conheço ninguém, nada, não conhecia nada, né? Assim, pelo menos eu vou ali na casa de fulano de tal, não tem isso. Eu fui na direção de Deus. E aí eu cheguei, né? Aí foi até. Eu confesso que eu fiquei um pouco que nem o Pedro, porque eu cheguei na cidade assim e falei, pai, e agora, né? Tipo, Deus, né? Tipo, Senhor, e agora? Aí ele ministrava pra mim, espera. Ele falava, o Espírito Santo falava, espera. Espera, meu filho. E o tempo passando, né? Até que ele me arranjou um contato que me passou direto pro lugar que eu tô hoje. Então, isso eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. Vocês deixem aí no comentário que eu faço um vídeo só sobre isso. E aí, assim, mas depois bate aqui, depois que você aceitou que Jesus, a orientação de Jesus, e foi pular do barco, sair do barco, né? Ou seja, largar às vezes é um emprego, às vezes, tipo, Jesus pede pra você largar um emprego que você tá estável. Mas não é porque, não é loucura, por isso que tem que ter a confirmação. Confirma se foi Jesus mesmo que te deu essa direção. Porque ele pode te dar uma direção de sair do emprego. Um emprego que você tá estável. E, tipo, tá mil maravilha, não tem problema nenhum. Por você se aposentar naquela empresa. Mas o plano de Deus pra você pode ser outro. E ali você tá parado, você tá paralisado. Você tá com a sua vida andando, mas você tá paralisado dos planos de Deus. E Deus não quer isso pra gente, né? Deus quer que a gente siga o plano da gente daqui na Terra é seguir os planos de Deus. Então, assim, às vezes é o emprego. Não é só em questão de moradia, às vezes é emprego. Às vezes, sei lá,
né? Como eu falei, às vezes é um negócio, troca, você tá com um negócio bom. Eu já vi também exemplo de um rapaz que tinha uma loja de colchão. Meu, não tinha pouco. O colchão tava lucrando, tinha tipo, essa loja tava lucrando, tinha ótimas. Tinha cliente fixo que até ficou pedindo pra ele mais colchão depois, né? Cliente fixo, assim, ele tinha os clientes já, ele tinha uma fama, né? Que fala, ele era uma boa pessoa de nome, mas Deus falou pra ele largar, porque era pra ele ir pro ministério, fazer o ministério dele, né? E ele abandonou, mesmo sem saber como é que ele ia sobreviver depois, entendeu? Mas ele confiou em Deus, então foi isso assim, ele saiu do barco e pulou na água. Mas ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa a direção tem que vir de Deus. Segundo, você também não vai ser irresponsável, né? Você confia se veio de Deus, entendeu? Se você ainda não, se você tem dúvida, então não é de Deus, né? Porque quando eu recebi a direção de Deus, eu vim sem dúvida nenhuma. E apareceu pessoas pra achar até que eu tava ficando doido, né? Como assim você vai sair daqui e vai pra um lugar que não conhece, né? Então, assim, mas eu segui a direção de Deus, porque eu sabia que era Deus que estava me direcionando. Eu tinha certeza. Então, eu confiei no Senhor. Mas não é decisão fácil, não. E nem por isso também vai falar, nossa, eu tinha certeza, mas não bate aquele fiozinho na barriga, vai bater, normal. Vai ter aquele fiozinho na barriga, né? E foi até o que aconteceu com o Pedro aqui, ó. Né? Então, quando ele reparou o vento, ou seja, quando veio as dificuldades, quando ele percebeu o cenário que ele estava se metendo, né? Meu Deus, tipo, por exemplo, se fosse um cenário de emprego, quando ele percebeu que ele vai ficar, tá, mas eu vou sobreviver com o que agora se eu sair do meu emprego, né? Então ele ficou com medo, né? Então aqui, mas quando ele reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor, Senhor, salve-me. Ou seja, enquanto ele estava com medo, né, ele começou a afundar. Aí, e tem um detalhe disso aqui, enquanto ele está afundando, Jesus não fez nada, deixou ele afundar. Por quê? Porque quem tomou conta do coração dele nesse momento foi o medo, né? Então o medo tomou conta do coração dele. E aí, a partir desse momento, ele parou de olhar para Deus, ele parou de olhar para a direção que Jesus estava indicando para ele, parou de olhar para Jesus e começou a olhar ao redor, ou seja, né, que o redor dele que não era um cenário totalmente desfavorável, ou seja, ele estava em cima de uma água agitada demais, com vento, né, então estava à noite, tudo escuro provavelmente, né, então assim, ele começou a olhar as dificuldades, né, essa é o ensino aqui, ele começou a olhar a diversidade, as dificuldades que ele ia ter, né, ao pular do barco, né, que enquanto ele estava no barco ele estava firme, né, ou seja, ele estava ali no seu momento de conforto, na hora que você sai do seu conforto, entendeu? Tem muitas vezes é isso que Jesus pede, porque isso é um passo de confiança, né, ou seja, você sai de onde você está totalmente estável, mas peraí, mais uma vez eu vou alertar isso aqui, se Deus te deu orientação para, se Deus não falou nada com você, não, fique na sua, né, faz as coisas, não faça nada por impulso, faça pela orientação de Deus. Então assim, quando Deus dá uma direção e você confia nele, pode ter certeza que ele vai pegar sua mão e vai te levar lá, vai te cuidar, vai te dar a direção que você precisa ir, o que você precisa fazer, né? E você vai saber. Bom, mas enfim, e o inimigo vai ficar tentando te parar, te trazendo medo, né? Te trazendo essas coisas, uns medos que paralisa, não é o medo do putz, e agora, né? E foi até o que aconteceu aqui com o Pedro, né? Foi isso que aconteceu com o Pedro. Na hora que ele começou a ter medo, é aí que ele começou a afundar, ou seja, é aí que ele parou ali. Ele achava que ele tinha muita fé, mas no momento da prova ele percebeu que ele não tinha tanta fé assim, entendeu? E aí mas aí naquele último minuto ele fez o suspiro, ele clamou. No último minuto que ele percebeu que ele estava afundando, ele não só afundou e pronto. Ele falou, pronto, agora é meu fim, aceitei. E afundou, não. Jesus não fez nada. Por que Jesus não fez nada? Porque ele estava tentando, ele sabia que dali ia sair um ensinamento para Pedro, né?
Ele precisa ter, que ele tem que confiar mais em Deus, né? E aí foi nesse momento que ele chegou lá no fundo do poço, lá, né, já afundando na água, e clamou por Jesus, pelo Senhor, né? Salve-me. Então, assim, quando você clama por Senhor, por Jesus, é como se você estivesse falando, ó, eu dependo somente de ti. Sem você eu não fosse nada, sem você eu não consigo, entendeu? E é isso que Deus quer da gente, que a gente dependa dele, entendeu? Porque depender de Jesus é só uma maravilha. Se você para de errar nas coisas, né? Jesus sabe do seu futuro. Deus sabe de todo o seu futuro. Então ele tem toda a linha da história. Então ele vai te tirar dos caminhos ruins. Ele vai te dar só benefício. Entendeu? E aí vai te ajudar a passar das lutas, porque luta a gente vai ter. Mas vai te ajudar a passar pelas lutas, né? E então, aí, quando ele clamou para o Senhor, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e o disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, aqui já vem a resposta. Então, o problema dele não foi dele ter pulado no barco. Quando ele pulou na euforia. Ele pulou do barco, né? E começou a viver o milagre, né? O começo do milagre. Ele andar sobre as águas também. Só que ao mesmo tempo, bateu a dúvida no coração dele. E a dúvida traz o medo. E aí o medo traz, no caso aqui, ao afundar, né? Você afunda até com medo, né? Porque você tá perdendo sua fé e tá tirando Deus do seu coração, né? Que é isso que acontece quando você fica com medo. Você tira Deus do coração, quando vem o medo e a dúvida. Você começa a colocar o medo no seu coração, né? E aí as coisas são movidas pela nossa fé também. Não é só... Deus tem todo o poder para fazer. Mas as coisas precisam ser feitas junto com a nossa fé. Sem a nossa fé, pode ver Jesus sempre que curava, falava: foi sua fé que te curou, foi sua fé que te salvou, né? Então, assim, não é... Ele pode fazer, mas precisa da nossa fé para poder concretizar, entendeu? Isso vem de nós. A gente que tem que ter essa fé, a gente que tem que confiar. E confiar de verdade, não é confiar, por exemplo, digamos que eu tenho uma caixa, aí eu tô com ela na mão. Peguei a caixa, tô com ela aqui na mão. Aí, eu vou confiar em deixar a minha caixa com você. Eu dou a caixa na sua mão, né? Aí eu vou ir embora. E aí eu penso: peraí, não, eu não quero confiar não. Eu pego essa caixa de volta que tá na sua mão. Mas você não pediu pra eu confiar, que você ia segurar a minha caixa. E eu não falei que eu ia confiar em você, porque você tá puxando de volta, entendeu? Então assim é com Deus, né? Por exemplo, você tem um problema, você entrega nas mãos dele e confia. Se ele tá te dando a direção, confia. Não tem erro, porque Deus sabe do seu futuro, sabe que você vai receber, sabe o que vai acontecer ali, aonde ele tá te indicando. Então ali é o melhor lugar para você ir, entendeu? Então assim, é só vantagem, né? Então, e aí o que acontece quando a dúvida entra no coração? A pessoa afunda. Então não pode, tem que estar sempre olhando para Jesus, olhe sempre para Deus, esquece o redor, esquece tudo. Mas tá tendo guerra, esquece isso daí, entendeu? Mas não sei o que, fulano de tal ou eu moro num bairro onde tem criminalidade alta e você não acredita que Deus pode te proteger disso? Você pode passar invisível para eles. Invisível que eu falo assim, eles não vão notar você, entendeu? Eles não vão mexer com você. Os anjos do Senhor vão estar à frente, te protegendo de tudo. Porque você se posiciona como um filho de Deus. Você confia no Senhor, então não tem o que temer, entendeu? Assim, não tem o que ter dúvida. E isso é confiar em Deus. Não é só, eu confio em Deus, mas eu preciso... Mas não tem como, né? Eu confio em Deus, mas, Aí o que acontece? O pessoal afunda, né? Quando subiram no barco e o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Ou seja, e depois de eles ter visto Jesus fazer os milagres lá da multiplicação e tudo mais que Jesus já tinha feito antes, nesse momento que foi no problema, né? No problema, foi no fundo do poço, né? E eles reconheceram que Jesus é Cristo, né? E Jesus é Filho de Deus, né? Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus,
espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram os doentes. Suplicaram-lhe que ao menos pudessem tocar em seu manto, e todos os que eles tocaram foram curados. Ou seja, aqui já é o final do capítulo, né? Mas aqui já sai um pouco da parte do parque, né? Foi um depois, mas assim, aqui mostra, ó, Jesus tem o poder de curar, certo? Ele pode fazer qualquer coisa. Só que assim, por que eles foram curados? Porque eles suplicaram, eles tinham a fé, eles sabiam que se ao menos pudessem tocar na borda de seu manto, eles seriam curados. E foi o que aconteceu. Todos que tocaram foram curados, né? Então, é isso. Espero que a palavra tenha falado no seu coração. Deixe nos comentários, se inscreve, dá o like, se estiver gostando das palavras, né? Que é para chegar para mais pessoas. E é isso. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.